Boa noite. Está montado um verdadeiro cenário de caça ao homem em Watertown, nos arredores de Boston. Mais de 10 mil polícias procuram indícios da presença de um dos suspeitos dos atentados da Maratona de Boston, que vitimaram 3 pessoas na passada segunda-feira. Watertown, uma cidade que mais parece um filme de guerra. Milhares de polícias cercaram a cidade nas últimas horas, impedindo a população de sair à rua e revistando minuciosamente as suas casas. Transportes públicos estão parados, estabelecimentos encerrados e só mesmo o hospital da cidade se mantém funcional. As autoridades buscam Dzhokhar Tsarnaev, irmão de Artem Tsarnaev, morto a tiro pela polícia na tarde de ontem. Dzhokhar é um jovem de 19 anos, estudante de medicina, e suspeita-se que tenha colaborado com o irmão na preparação dos atentados por motivos religiosos, ideia refutada pelo tio dos jovens. Being losers, hatred to those who were able to settle themselves. These are the only reasons I can imagine of. Anything else to do with religion, with Islam, it's a fraud, it's a fake. Sendo ou não por motivos religiosos, uma coisa é certa. Esta é uma das caças ao homem que envolveu mais autoridades na história recente dos Estados Unidos, só equiparada à azáfama pós 11 de setembro. Precisamente em Watertown encontra-se o nosso correspondente nos Estados Unidos, Francisco Sousa. Francisco, boa noite. Como descreves o ambiente aí nessa pequena localidade e que desenvolvimentos de última hora tem havido acerca das buscas pelo suspeito em fuga? Boa tarde ou boa noite aí para Portugal. Façamos perante um cenário absolutamente caótico aqui na localidade de Watertown, mais parece um filme de Hollywood. Nesta altura busca-se o segundo suspeito dos atentados da Maratona de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, um jovem de origem chechena, 19 anos, estudante de medicina, que terá eventualmente colaborado com o seu irmão Artem, entretanto abatido a tiro pelas forças policiais, terá colaborado, como eu ia dizer, nesse atentado que vitimou cerca de 3 pessoas na passada segunda-feira. Há de facto uma forte suspeita de que ele se possa encontrar aqui nesta localidade. As autoridades, aliás, já cercaram a cidade, mandaram fechar todas as instalações, todos os estabelecimentos. As pessoas não podem sair de casa, as pessoas viram as suas casas a ser revistadas e, portanto, estamos aqui num cenário de guerra, um cenário que mais se assemelha, como eu disse há pouco, a um filme e, portanto, certamente um cenário que também assusta as pessoas aqui desta localidade. As últimas indicações ou as últimas informações mostram-nos que há suspeitas que ele esteja numa vivenda a cerca de 400 metros do local onde me encontro, possa estar eventualmente escondido debaixo de uma embarcação que está nas traseiras dessa vivenda, porque supostamente a polícia terá visto um corpo mexer-se nessa embarcação e de facto há uma forte suspeita de que se possa encontrar aí eventualmente Dzhokhar Tsarnaev e, portanto, nesta altura todo o cuidado é pouco. As autoridades mobilizaram-se para essa zona de Watertown e nesta altura buscam claramente indícios da presença desse segundo suspeito dos atentados da Maratona de Boston. Não temos mais informações, mas tentaremos sempre informá-lo nas próximas horas se houverem mais indicações sobre o caso. É tudo por este momento. Continua a lavrar o incêndio que começou há 3 dias na Serra do Roxo, nos arredores de Coimbra. Perto de 400 bombeiros de diferentes corporações têm tentado de tudo para combater o fogo, mas as condições climatéricas têm dificultado a tarefa. O fogo não tem dado tréguas aos mais de 400 bombeiros que vão trabalhando, dia e noite, para evitar que as populações fiquem em risco. Têm sido disponibilizados todo o tipo de meios, desde helicópteros Canadair até pelo menos 7 carrinhas de diferentes corporações da região centro e de Lisboa. No entanto, a situação tem sido difícil de controlar. 2 aldeias foram devastadas pelo fogo e as populações perderam de tudo. Gado, campos agrícolas e as próprias casas foram afetadas pela extensão do incêndio. A população tem tentado ajudar com os seus próprios meios a equipa de bombeiros, mas o forte vento, a baixa umidade e as temperaturas a rondar os 40 graus têm sido inimigos nesta árdua tarefa. Este é o maior incêndio de
que há memória no distrito de Coimbra, só havendo memória de um incêndio semelhante há quase 2 décadas, na zona da Serra da Lousã. Ainda é difícil calcular os prejuízos causados pelo fogo, mas estima-se que os números superem as centenas de milhares de euros. Custos difíceis de suportar, ainda para mais nesta altura de contenção, e onde os apoios à população vão sendo cada vez menores. Uma situação muito delicada que terá de ser gerida com pinças pelo Governo e pela Proteção Civil, de maneira a que os habitantes da Serra do Roxo não saiam duramente afetados. Aqui em estúdio temos o comandante dos bombeiros, Ricardo Granada. Ricardo, boa noite. Quando é que os bombeiros nos poderão assegurar que o fogo está controlado? Bom, não podemos à partida avançar com uma data exata de quando é que o fogo se poderá ser controlado, porque a situação é muito complicada. Temos feito tudo para combater este incêndio, mas o clima também não tem ajudado em nada à nossa tarefa e tem complicado muito a nossa tarefa. No entanto, as previsões são que a temperatura possa baixar nas próximas horas, o que será um excelente indício e uma excelente notícia para toda a gente que tem tentado combater este fogo. Neste momento há populações em risco? Continuam a haver populações em risco? Sim, de facto há um conjunto de aldeias que permanece numa situação de alto risco, que lida com umas frentes ativas muito perigosas, mas temos feito tudo para que não passe uma situação meramente hipotética e que possam ficar tranquilos e em segurança. Podiam-nos dizer quantos bombeiros é que ainda estão no local e de que meios dispõem nesta altura? Sim, neste momento são cerca de 450 bombeiros. Relativamente ao dia de ontem, tivemos o apoio de um avião de bombeiros italianos que nos prestaram o auxílio, além dos meios que já estavam presentes no local nos últimos dias. Por último, já tem um cálculo dos danos causados às populações da zona da Serra do Roxo? Para já ainda é complicado avançar com o número exato, porque ainda estamos a lidar com o perigo do fogo. Mas assim por alto diria umas largas centenas de milhares de euros, mas no final iremos analisar essas contas com mais cuidado, para que as populações possam ser ressarcidas do que têm direito. Okay. Obrigado, comandante. Uma continuação do bom trabalho na Serra do Roxo. O mau tempo tem afetado seriamente a região centro ao longo dos últimos dias. Várias casas estão inundadas, estabelecimentos encerrados e os prejuízos já ascenderam às centenas de milhares de euros. O mau tempo dos últimos dias tem causado inúmeros estragos na região centro, mais concretamente no distrito de Coimbra. Várias estradas encontram-se intransitáveis, serviços fechados e centenas de casas têm sofrido os danos da intempérie. Em Monte Moro Velho, a população tem tido dificuldades para impedir estragos nas suas residências e a situação chega a ter contornos dramáticos. Dona Preciosa, esta é a quarta cheia para aí em 2 meses, não é? Em menos de 2 meses, ainda não fez 2 meses. A primeira foi no dia 19 de fevereiro, portanto veja, fevereiro para cá já foram 4, veja a distância que eu tive as águas dentro da minha casa. Dona Preciosa, como é que consegue viver assim? Olha, só Deus é que sabe que de noite tenho noites que toda a noite me levanto e estou sempre a ver se o meu homem está bom ou não, ou se está morto ou se está vivo. Porque ele é doente do coração, já lhe arrancaram um rim com um tumor com 1,4 kg. Já teve 5 infartos, é diabético, injeta-se 3 vezes ao dia. E eu estou nisto. Já não tenho forças para mais nada, já não tenho forças. Também a cidade de Coimbra tem sido afetada de maneira bastante visível pelas fortes chuvas. O rio Mondego transbordou, inundando a zona de Parque Verde. Vários bares e restaurantes situados nas margens do rio ficaram alagados e tiveram de ser encerrados. Os proprietários destes estabelecimentos estão obviamente transtornados com o cenário adverso. Portanto, a situação melhorou um bocadinho, mas estamos, devido à chuva que teve desta manhã, ontem à noite e esta manhã, e devido sobretudo ao aumento do caudal do rio Ceira, nós estamos à espera que suba novamente e que inunde novamente o restaurante e os diferentes bares.
A água entrou aqui para este lado? Entrou, portanto, a água ocupou os lugares da gelataria, do Irish Pub e do restaurante da Portuguesa e do bar o Rock, Bar Rock. Estavam lá pessoas no momento? Sim, sim, sim. A situação tem sido complicada e os prejuízos serão imensos. No entanto, a chuva promete parar nos próximos dias, facilitando assim a vida das populações afetadas. Em Fátima, como todos os anos, milhares de peregrinos aproveitam o 13 de maio para expressar a sua fé. Apesar da crise, 2013 não foi exceção e voltou-se a verificar uma autêntica invasão ao santuário. Sacrifícios, cumprimento de promessas e devoção pura. Fátima é por estes dias um dos centros mais movimentados do país, o que já se tornou, aliás, num hábito a cada 13 de maio. Milhares de peregrinos invadiram o santuário para expressar a sua fé e pedir a Deus melhor sorte nestes dias complicados. Alguns dos peregrinos estão a ter a sua primeira experiência no santuário e a impressão não podia deixar de ser a melhor. É a primeira vez? Quantos anos é que tu tens primeiro? 14 anos. É a primeira vez que vens a Fátima a pé? É. Como é que foi a viagem? Um bocadinho difícil. O que é que custou mais? Foi o primeiro dia. Posso-te perguntar porque é que viestes? Foi por tradição familiar? Fizeste alguma promessa? Foi a minha mãe que fez uma promessa. E tu decidiste logo vir? Não tiveste dúvidas em vir? Como é que foi? Conta-me lá essa história. Subir. E a viagem? Conta-me lá. O que é que tu te lembras mais destes dias todos a pé? Lembro-me de ter andado a falar com as pessoas e vindo. Sim. Foi muito difícil? Gostaste? O que é que achaste? Foi um bocadinho difícil, mas gostei. Quando chegaste aqui, o que é que sentiste? Senti-me contente. As orações e os cânticos após o fim do percurso são outra forma de mostrar a paixão e a crença na Nossa Senhora. Este ano, a missa de comemoração do 13 de maio será dada pelo Bispo de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e espera-se uma afluência de mais de 300 mil pessoas provenientes dos 4 cantos do globo. Mais uma prova de que Fátima é mesmo um dos maiores centros de fé católica de todo o mundo. Eu volto amanhã à mesma hora. Boa noite.